Se você quer começar a investir, mas sente que todo mundo explica como se você já soubesse o básico, esse vídeo é para você e hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer na ordem certa, mesmo que você esteja começando do zero, sem fórmula mágica, sem promessas irreais, só o caminho simples que realmente funciona. E preste atenção, começar errado pode atrasar os seus resultados por anos. A realidade é que ninguém te conta. O maior erro de quem está começando é achar que investir é só escolher ação ou fundos. E não é. Quem investe sem reserva entra em pânico. Temos um grande problema hoje no microinvestidores no Brasil e você pode até ser um que começou com um problema. Tem uma questão que muita gente debate, que é simplesmente o fato de começar a investir sem ter uma reserva de emergência. Aconteceu um caso recentemente comigo, onde eu fiquei tranquilo, sem muita conta para pagar e de repente sabe o que aconteceu? O meu avô estava com um problema financeiro e acabou quebrando o carro dele e foi para a oficina normal. Lá mandamos arrumar e saiu 5 mil reais, então eu acabei pagando. Da onde eu tirei 5 mil reais com apenas 18 anos? Então eu comecei a acumular e investir em um lugar chamado Caixinha da Nubank. Lá acabei montando minha reserva de emergência e quando eu precisei tinha o dinheiro lá. Simplesmente eu ia ter perdido quase todo o meu patrimônio se eu não tivesse investido na reserva. Já pensou? Nesse tempo que eu tirei para pagar o carro do meu avô, eu estava com algumas ações, fundos imobiliários desvalorizando. Imagina eu precisar desse dinheiro, aí eu resgato da bolsa de valor e acabo perdendo dinheiro. Então eu nunca invisto nada sem ter uma reserva. Segundo tema, quem investe sem objetivo acaba desistindo. Você começa animado, compra a primeira ação, compra o primeiro fundo imobiliário, acompanha todo dia, aí o mercado acaba caindo 10% e você começa a duvidar de tudo. Isso acaba não sendo falta de conhecimento e sim uma falta de objetivo para você. E é exatamente isso que eu vou arrumar com você agora. Esse vídeo não é só sobre escolher o melhor investimento, é sobre montar um plano simples que você consegue seguir sem surtar toda vez que o mercado mexe. Primeiro ponto, não é eu quero ficar rico. O objetivo é para que esse dinheiro, quando você vai precisar dele. Então, antes de pensar em ação, fundo imobiliário, renda fixa, você pode responder essas 3 perguntas. Para que esse dinheiro? Em quanto tempo eu quero usar ele? Quanto eu consigo investir por mês sem passar por apertos? Por exemplo, quero montar uma reserva para qualquer emergência em até 2 anos. Quero ter renda extra com investimento a partir de 5 anos. Ou eu quero aposentar tranquilo daqui a 30 anos. Cada resposta dessa acaba tendo um tipo de investimento diferente. Tu só não pode sair copiando a carteira dos outros. E a gente começa pela uma etapa 1, organizando a sua base. Saiba quanto você ganha, saiba quanto você gasta e defina quanto consegue investir por mês. Investidor que não controla dinheiro não é investidor. Não importa se é 50, o que importa realmente é a constância. Novamente voltamos a falar sobre a reserva de emergência. Um estudo mostrou que grande parte das pessoas não consegue pagar uma emergência simples, sem se endividar. Isso explica porque tanta gente entra em pânico no mercado quando ele cai. O relatório da Federal Reserve mostrou que muita gente não consegue cobrir uma despesa inesperada sem vender algo ou parcelar no cartão. Agora pensa se a pessoa não aguenta uma conta de emergência. Como vai aguentar uma queda de 10% na bolsa? Então, pessoal, qualquer emergência vai virar um desespero e você vai acabar vendendo na baixa. Quando você investe sem ter uma reserva de emergência, você está misturando 2 coisas diferentes: a construção de patrimônio e a sobrevivência financeira. Essas 2 coisas podem andar juntas no começo. Acaba surgindo uma despesa inesperada, todo o seu dinheiro está investido na bolsa. Você pode ser obrigado a vender em um momento ruim. Não porque o investimento acaba sendo ruim também, mas porque você precisa do dinheiro naquele dia. E é por isso que a reserva vem antes. O ideal é que cubra pelo menos de 3 a 6 meses do seu custo básico de vida e precisa entrar em um lugar seguro com liquidez diária, algo simples sem complexidade. Com isso resolvido, você tira o peso das decisões. Agora sim dá para falar de investimento de verdade. Vamos começar pensando para que você está investindo. Então, antes de abrir qualquer aplicativo de corretora, quero que você responda essas 3 perguntas simples. Para que esse dinheiro vai servir? Em quanto tempo você pretende usar esse dinheiro e quanto você consegue investir por mês sem comprometer suas contas? Essas 3 respostas já definem quase tudo. Por exemplo, você quer usar o dinheiro em até 2 anos?
ele não deveria estar em renda variável, porque renda variável oscila. E no curto prazo, acaba podendo estar justamente quando você precisa ir em uma baixa. Agora, se você está pensando em algo para daqui 10, 20 anos, aí faz sentido aceitar a oscilação da renda variável no caminho, porque você tem tempo. Depois que você definiu o objetivo e o prazo, a estrutura acaba ficando simples. Primeiro prazo é a reserva pronta. Segundo bloco, investimentos para objetivos de médio prazo, geralmente em renda fixa. Investimento para o longo prazo, onde entra ações, fundos imobiliários, ETFs. Você não precisa começar com muitos ativos. Pelo contrário, quanto mais você souber sobre os ativos que você tem, melhor e com menos medo você vai ficar. Só se você for um maníaco que consegue estudar 20 ações de uma vez, que eu acho bem improvável fazer isso. Ou só se você ser um especialista de verdade mas nem especialista de verdade tem 20 ação, tá? Outra coisa também que é muito importante é que não acompanhe a sua cotação todos os dias. No começo, o que mais influencia seu resultado é o valor que você investe todo mês e não a variação diária do mercado. Então não precisa ficar lá se preocupando em cair, aumentar. Se você investe R$200 por mês, o que vai fazer a diferença é manter esses 200 por vários meses. E é isso que constrói o patrimônio. Não no dia tá alto, no outro dia tá baixo. E sim, vai ter um mês que o mercado cai, vai ter mês que sobe, isso acaba fazendo parte. Eu cheguei a estar com 15 mil investido com 18 anos ali mais ou menos, e olhava a corretora que eu uso, que é a Nubank até hoje, e ela deixava bem na tela, menos 4 mil reais negativo. Pensa tu, mais ou menos tendo 15 mil reais e 4 mil estão negativos na tua carteira. Dá um pouco de medo para quem está começando agora. Depois de 2 ou 3 anos, as coisas se acertaram, mas atualmente minha conta está com 7 mil reais positivo. E se você está começando do zero, o caminho é esse. Organize a sua vida financeira, saiba quanto ganha e quanto gasta. Monte a sua reserva de emergência em um lugar seguro e com liquidez. Defina um objetivo claro e coloque o prazo nesse objetivo. Escolha os investimentos de acordo com esse prazo. Invista todos os meses, mesmo que seja com pouco. Sem fórmula mágica, sem precisar entender tudo do mercado logo no início, sem precisar acertar o melhor ativo. Você não precisa ser um especialista para começar. Você precisa de organização e consistência. Se você aplicar isso, você sai da fase da dúvida e entra na fase da construção. E construção de patrimônio é o que realmente importa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Acompanhe tudo o que está acontecendo aqui no canal e valeu!